Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui falando com vocês nessa live para a gente entrar em mais um eixo, aprofundar um pouquinho mais no eixo 5 do edital de indicações geográficas promovido e fomentado pela CETEC do Ministério da Educação. Essa live será gravada e hoje a gente tem aqui a professora doutora Camila Coppe para falar para a gente um pouco das propostas do edital, tirar dúvidas mais específicas e comentar um pouquinho sobre essa atuação com turismo, que a gente pode chamar de turismo DOP, né, vinculado à origem, vinculado às indicações geográficas. Camila, obrigado e boa apresentação para você. Obrigada, Éder, obrigada, pessoal, pelo convite, né, e estar participando. Primeiro de tudo, quero falar que estou muito feliz com a inserção, né, do turismo no edital, né, nos anteriores a gente acompanhava aí como agregado, né, vem junto acompanhando, estou desde 2019 trabalhando com as IGs e trabalhando com o turismo nas IGs, mas ainda não estava presente, né, nos editais. Então, eu fiquei muito feliz a partir desse ano, né, que a gente está com o nosso recorte aí sendo incluído no edital. E por que disso, né? Porque a gente percebe pelo mundo afora, né? Você vê assim, no Chile, na Argentina, na Itália, né? O boom que a gente tem na Espanha, né? Em Portugal, o quanto que a gente tem de valores revertendo para as IGs através do turismo, né? A gente tem uma procura muito grande, né? Nos países pelo turismo, a gente tem um olhar do turismo de massa e a gente também tem um retrocesso. Só um minutinho que dá um barulho aqui. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Arley? A furadeirinha. O seu microfone está fechado, né? A gente pode parar um segundo, que é o meu vizinho de cima com uma furadeira? Eu vou mandar parar? Pode ser? Pode. Não, eu vou ter um treco hoje. Só um minutinho, enquanto o pessoal vai chegando. Gente... Bom dia, Juvenal. Vai fechar aqui? Você quer que... Ei, Malheiros, bom dia. Bom dia, pessoal. A gente está só aguardando um instantinho e daqui a pouquinho a gente retoma a live aqui. Vendo bastante gente conhecida aqui no público. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, vamos respondendo a dúvida aqui do Rogério. Éder, tem duas dúvidas não relacionadas especificamente ao eixo, mas geral, vou mandar aqui. No último edital, foi enviado um protocolo de interesse assinado pela associação e IFE. Neste também será necessário? Depende do eixo, Rogério. Você apresentar esse documento, ele ajuda na constatação dos critérios, tá? Então, se aquele acordo ainda estiver válido, estiver dentro do prazo estipulado, vocês podem continuar usando o mesmo, tá? Porque geralmente se estabelece um prazo nele, se não tiver estabelecido, vocês podem continuar o mesmo. E o anexo 4, modelo que será necessário após a aprovação da proposta. Exatamente. Então, o anexo 4, o modelo de acordo de cooperação, é justamente para as instituições irem fazendo as suas análises previamente, tá?
Então, para quando chegar no momento da concessão, o jurídico de vocês já estarem cientes, né, e de acordo com as cláusulas. Bom, voltei. Já liguei na portaria, já mandei mensagem para o zelador do prédio. Gente, é sempre assim, né? Na hora que a gente vai começar a falar, uma britadeira. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Oi, Francisco, tudo bem? Desculpa aí que eu tive que te puxar umas orelhas. Vamos ver se deu certo por aqui. Vamos lá, então eu estava falando. Então, a gente tem um movimento muito grande do turismo de massa e a gente já tem uma busca, né, por diversos países, diversas frentes, tentando fazer o quê? Reverter esse turismo de massa, né? Deslocando ele para outras atividades e também tem um público muito grande que às vezes deixa de fazer essa visitação nos períodos onde você tem uma massa muito grande de turistas em determinados atrativos. E aí entra, então, o grande segmento, né, que é o nosso eixo, da gente estar trabalhando com as ofertas voltadas direto para os arranjos produtivos locais, para a gente trabalhar com as APLs. Então, vamos lá. A partir do momento, né, que a gente tem esse edital, ele propicia para a gente uma oportunidade da gente estar trabalhando com o turismo voltado diretamente para a indicação geográfica. Que localidades, né, que podem estar recebendo, participando desse edital? Aqueles onde os pedidos concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade já estão aprovados, né? Então, as localidades que já têm esses pedidos aprovados são as localidades que podem participar dentro do nosso edital. Eu coloquei como uma definição conceitual aqui, né, para a gente, que é a que está trazendo no edital, já que a gente está explicando para essa participação, o que a gente vai lidar diretamente, né, para estimular a indicação geográfica voltada para o turismo. Então, a ideia é que ela aproveite, né, na proposta que a pessoa coloque, ele esteja aproveitando as especificidades culturais, históricas e produtivas daquele território. Então, a gente vai pensar em roteiro ligado aos IGs, né, criação de eventos gastronômicos, eventos culturais, onde a gente identifique ali a identidade da localidade, o patrimônio material, o patrimônio imaterial, né, e a produção local, para atrair cada vez mais a visitação. Então, promovendo ali a experiência do turismo de base comunitária. E aí a gente pode falar dessa experiência de turismo em todos os níveis, né? Então, a gente pode falar desde um turismo voltado para um público de luxo, como um turismo voltado, né, para a classe média, ou um turismo mais popular, voltado para estudantes, visitas técnicas. Então, a gente consegue trabalhar de formas diferenciadas. Vamos lá. O nosso objetivo, então, vai ser transformar essas IGs, né, em produtos turísticos, né? Então, realmente ter uma atração turística, mas voltada para um desenvolvimento sustentável dos territórios. Esse é um objetivo que está bem marcado no nosso edital, para a gente poder trabalhar com as comunidades, né, com a oferta local e direcionando a demanda para um conhecimento específico. A gente vai trabalhar, então, com as propostas sempre baseadas, né, nos documentos que estão ali dentro do edital, então a gente vai seguir o preenchimento dos anexos que estão colocados no edital. Tudo sobre o que a gente tem, né, para o eixo 1, 2, 3, 4 e para o 5, né? Então, assim, os documentos são os mesmos que devem ser preenchidos pelas propostas, né? Pelas associações, pelos parceiros, por quem estiver colocando ali sua proposta, e sempre encaminhado dentro da nossa plataforma, que é a do ProEx, né, que é de extensão, e o ifes.edu.br, tá? Dentro da matriz do edital. Das características específicas do eixo 5, né? Então, a ideia é um turismo vinculado a indicações geográficas, os projetos para serem classificados, eles têm que ter ações voltadas, então, para a valorização territorial, para a promoção do turismo, com experiência, né, associada ali à IG, para fortalecer o quê? A identidade cultural, como eu havia falado antes, a produção local e aumentar, sim, a atratividade turística. Sempre com a ideia da gente trabalhar com infraestrutura, trabalhar com uma recepção dos atores locais, criar roteiros temáticos, pensar numa visão sistêmica do turismo. Então, a gente tem que integrar, né, todos os participantes do turismo e o interesse desses participantes, tá? Dentro da atividade.
pensando que o turismo vem para agregar valor, para trazer mais renda para a localidade, para trazer capacitação, é mais uma ferramenta, né? Trazer um instrumento ali de entrada no mercado de trabalho, de um retorno aos bancos escolares, muitas vezes, não deixando a produção local, a característica principal ali do arranjo produtivo local, mas agregando valor, sendo mais uma fonte de renda ali para a comunidade. E é por isso que a gente fala da forma integrada de estar trabalhando o turismo, tá? Nós temos uma proposta, né, para trabalhar com o turismo, que aí a gente tem algumas opções, né, onde a comunidade pode estar se inserindo para estar participando do edital. E a gente tem que escolher pelo menos 3, que são 3 obrigatórias, no mínimo, dessas todas que eu vou postar aqui para vocês, tá? São as frentes de trabalho. Uma, que é a principal, né, que todos têm que fazer, que seria obrigatória para quem se candidatar no turismo, é um curso. Esse curso, o IFE de São Paulo está promovendo esse curso, que é um curso de capacitação. Então, nesse curso de capacitação, você inscreveria pelo menos 20 atores locais para estarem participando desse curso. É um curso EAD, ele vai estar na modalidade de 40 horas, né, de capacitação. E esse curso ele é um curso de condutores de monitores em turismo. E aí, nesse curso, a pessoa vai ter uma capacitação primária, vamos falar assim, né, introdutória, sobre o que é turismo, quais são os segmentos dentro das IGs que podem ser atualizados ali, né, que a pessoa pode estar atuando. Então, por exemplo, turismo de base comunitária, o que é? Turismo de aventura, turismo rural, né, quais são as características, os segmentos do turismo, postura, ética, forma de falar, de receber, infraestrutura necessária, tudo isso, né, tem ali umas dicas para você poder estar trabalhando dentro da comunidade local com a sua EG. Camila, se você quiser continuar, a gente consegue te ouvir. Atrapalha só um Consegue me pouquinho. ouvir? Tá. Sim, a gente consegue. Vou continuar. Então, que opções a gente tem, tá? Ele já para. É difícil, mas vai. Então, que opções a gente tem de estar trabalhando? Então, primeiro, a gente tem esse curso, né, que teria que estar sendo feito. Depois, trabalhar com mapeamento dos atrativos. Então, eu vou ter que identificar, né, fazer um levantamento de todos esses pontos que podem ser interessantes para estar alavancando o turismo na minha IG. Então, podem ser saberes, podem ser os saberes locais, paisagens, unidades produtivas, eventos, né? Tudo para a gente conseguir trabalhar com a minha IG durante, né, a implementação do projeto, né, que ele está ali com uma implementação para a gente trabalhar até de 1 ano, e depois dar sequência na proposta dentro da comunidade, tá? Criar circuitos turísticos regionais também é uma outra opção, né? Fortalecer as rotas que a gente já tem, integrar as rotas, colocando ali a sua indicação, a sua comunidade, o seu APL, colocar ele dentro de uma rota, né? Trazer ele como um produto a mais para dentro de uma rota já existente, e inserir dentro dos programas de turismo rural, né? Aí tem aqui a opção gastronômica ou cultural, então isso vai depender da característica de cada uma das IGs que estiverem se inscrevendo na proposta, tá? Vamos lá, vamos continuar. Produzir material promocional, sinalização turística, né, desenvolver folder, né, todo tipo de material onde eu possa estar divulgando, né, e colocando ali a minha IG no foco, né, no centro do mapa, vamos falar assim, do mapa turístico, né, do nosso país. A sinalização ideal para a identificação, né, visual dessa IG. Realizar eventos, experiências turísticas, oficinas, feiras, festivais, isso tudo são opções que a gente pode estar trazendo. Trabalhar muito a questão das parcerias com as escolas, com as universidades, né? Além da gente estar trabalhando ali com os fornecedores, que são as agências de turismo, que vão fazer a captação desses clientes para as IGs também. Visitas técnicas, visitas pedagógicas, ou seja, se tornar conhecido para o turismo, né? A ideia da gente, né, nesse item é essa. E cada vez mais promovendo o nosso produto através das feiras, dos festivais, e mostrar o recorte de turismo, né, que está agregado a esse APL.
Articulação com as políticas públicas de turismo, né, e culturais, obtendo a inserção da IG nos planos municipais. Isso também é uma ideia que pode ser trabalhada. Trabalhar o patrimônio cultural, elaborar dossiês, né, com o histórico, com a forma como a IG está colocada dentro desse patrimônio, né, as propostas de inclusão dos roteiros como sendo roteiros oficiais para aquela localidade. Então, tudo isso entra. Captação de recursos também, e ter o desenvolvimento, aí vem a ideia de a gente ter um apoio à infraestrutura mínima na recepção dos visitantes, então incluindo a sinalização de acesso, pontos de apoio para a infraestrutura como banheiros, espaços de recepção, lojas de produtos locais, criar pontos de venda, né? Trabalhar com uma degustação ali, junto muitas vezes aos clientes. Então, a gente tem algumas localidades que a gente visita, onde você tem isso, que você mostra o seu produto e aí você consegue trabalhar essa captação, né, do cliente ali, do passageiro que está fazendo a visitação. Então, essas são as opções que a gente tem, são várias, né? Eu acho que a gente consegue abarcar, a gente está trazendo dentro do edital para vocês opções, mas cada um vai fazer uma leitura da sua realidade e ver de que maneira, né, você vai conseguir ofertar melhor o seu produto. Com relação a prazo, formato e forma, né, das equipes, né? O que a gente tem? A gente está seguindo no edital o modelo, e aí para os eixos, né, 3, 4 e 5, a gente tem o mesmo formato de participantes. Então, a gente teria que ter um servidor na instituição proponente, 2 estudantes, no mínimo, sendo um estudante de nível superior e um estudante de nível técnico, e um representante da entidade parceira. Tá? Então, seria um representante externo da entidade parceira. Dentro do nosso eixo dos 5, a gente vai ter ali selecionado para apoio, né, com bolsas, 5 projetos. E esses 5 projetos, eles vão estar sendo atendidos, né, dentro do edital durante um ano. Né? E toda a produção desse trabalho, ele segue o mesmo formato dos outros eixos, porque a gente vai ter uma produção final de um e-book, né? E aí a gente tem um dossiê formado no final, então vai ter uma sistematização específica para a formatação depois desse relatório, né? Vamos lá. Aqui eu separei um pouquinho para vocês o que tem no edital, só para vocês entenderem como vai estar a divisão das bolsas. Então, durante um ano, a gente tem, né? Isso seria a composição mínima da equipe. Durante um ano, um coordenador externo, né, trabalhando 10 horas na carga, né? E aí o valor da bolsa de 1.430. Aí a gente tem isso, o coordenador. A gente pode ter um colaborador externo também, com 20 horas, né? E aí o mesmo valor de bolsa. E aí os 2 estudantes com a bolsa de R$700 cada um deles, tá? Por que é importante a gente trabalhar com o estudante do nível técnico e um estudante de superior? Porque a gente apoia o desenvolvimento desse estudante, né, do nível técnico, trazendo ele para um projeto importante, né, de relevância, e mostrando para ele aqui, vamos caminhar, vamos dar continuidade nos estudos, né? Então, a gente dá esse apoio para o estudante de nível técnico, integrando ele na participação do programa também. Vamos lá. Os critérios, né, de avaliação do nosso eixo. Então, quais são os critérios que a gente tem de avaliação desse eixo? Se a gente for focar, né, em todas aquelas opções que nós temos com relação a proposta, né, para como a pessoa se colocar, aí ela vai estar pontuando dentro de cada um desses critérios. Então, o primeiro critério, potencial de valorização territorial e cultural. O que a gente vai analisar? O quanto a proposta contribui para a valorização dos saberes locais. Patrimônio imaterial, cultura associada ao produto e ao serviço, fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade, né? É uma opção. Avalie a proposta articulando a forma clara e fundamentada da relação e da indicação geográfica com o desenvolvimento das ações turísticas. Então, a parte de gastronomia, a experiência do turista, a visitação, os eventos, as rotas. Isso tem um peso 3 dentro do nosso edital, e aí a gente vai atribuir uma pontuação, e a pontuação máxima que a gente vai chegar é de 30 pontos, tá? Segundo critério de avaliação, articulação institucional e comunitária.
né? Então, como é articulada SG dentro do território? Então, vai considerar a articulação das associações locais, dos guias turísticos, prefeitura, instituições de ensino, entre outros, né, que podem estar ali sendo articulados, e considerar também a articulação no território através das declarações de participação dos produtores já envolvidos. Então, os produtores que estão envolvidos, né, tendo a documentação ali assinada de parceria, e a gente vê a articulação deles no território. Isso tem um peso 2 dentro do nosso edital, e aí ele pode somar uma pontuação máxima de até 20 pontos, tá? A questão da inovação e da criatividade é o terceiro critério, e as estratégias para atrair, de atração turística, que podem estar sendo propostas, né, dentro do projeto que estiver sendo ali colocado para participar do edital, né? Então, vai avaliar que grau a gente tem de inovação, de ferramenta, né, experiência, formato, que ele está pensando em atrair público para esse território, para essa indicação geográfica. Então, as propostas que vão estar sendo trazidas ali. Aí ele tem um peso 2 também e pode ser atribuído até 20 pontos. O quarto critério que a gente tem é potencial de replicabilidade e escalabilidade. O que é isso? Ele vai verificar se a iniciativa pode ser replicada em outros territórios e se ela pode ser expandida com facilidade, né? Respeitando sempre a identidade local. Por quê? Porque se o modelo dá certo, a gente leva para o resto do Brasil. A ideia é essa, né? A gente traz esse modelo para o resto do Brasil. Então, o quanto ele pode ser replicado em outras IGs, tá? Tem um peso 2 também e vale 20 pontos. E o último critério da gente para avaliar, para dar a somatória de 100 pontos, aí com um peso 1, um total de 10 pontos, é o impacto esperado na visibilidade da IG no território. Então, vai avaliar se aquela proposta que foi colocada, ela vai contribuir para aumentar o reconhecimento da IG, né, para os turistas, para os consumidores, para os agentes no mercado no geral, né? Então, assim, a gente tem ali para o turista e a gente tem também o mercado turístico, que é aquele que vai captar esse turista, né? E a forma como essa IG vai ser vendida. Então, entra aqui e esse é o quinto critério da gente, que vai dar a somatória de 100 pontos para a proposta, né? Está sendo ali elegida para participar do nosso edital. Eu coloquei um cronograma para vocês, né? Porque para a gente entender um pouquinho as fases e não estar perdendo as datas de inscrição, né? De participação. Então, a gente tem que o prazo para submissão das propostas é até o dia 19 de agosto, tá? Até o dia 19 de agosto. Aí a gente vai ter um resultado parcial das propostas que foram aprovadas na primeira etapa, no dia 3 de setembro. E a gente tem ali, pode ter recurso, né? Alguma coisa assim, até o dia 5, que a pessoa tem que estar assim, colocando. E a gente tem o resultado final da primeira etapa no dia 11 de setembro. Aí a gente divulga esses resultados, né? Também tem a avaliação dos recursos, e a gente vai ter o resultado final lá no dia 5 de novembro. Para quê? Para a gente começar a avaliar, né? Começar a trabalhar com os projetos em janeiro de 26. E aí, em janeiro de 26, o curso, né? Que é um dos primeiros critérios que é obrigatório dentro do nosso eixo de turismo, o curso também já está disponível para vocês na plataforma. A ideia é que o curso já esteja ali disponível a partir de setembro, agora de 25, então a gente já está correndo, está formatando todo esse curso, né, de capacitação, para estar disponível durante as etapas aqui do nosso edital todo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar mandando o e-mail para o grupo da indicação geográfica, que está aqui no slide, né? A gente tem como suporte, né, para todas as informações do edital, a gente tem a página do proex-ifes, né, .edu.br, para estar participando. E eu sou a professora Camila, do IFE de São Paulo, fico à disposição de vocês, né? Podem mandar um e-mail para o grupo da indicação geográfica e aí eu dou o retorno. E se eu jogar meu nominho lá também, estou disponível, vai achar meu e-mail também, né? Que eu posso estar dando retornos aí através do grupo. Agradeço, peço desculpas pelo meu vizinho. E
E agradeço aí a poder, o espaço de fala, né, e o convite da área do turismo em estar participando do edital, que eu fiquei muito feliz com essa inserção. Obrigada. Legal, Camila. Camila, eu acho que você poderia comentar um pouquinho, né, que essa pegada do turismo, né, o curso de gestão do turismo já vem trabalhando há pelo menos 3 anos, né, com as indicações geográficas aqui no estado de São Paulo, e o curso deriva desse trabalho, né? Se você puder comentar um pouquinho mais sobre o curso, né, que está sendo modelado, e aí até aproveito para responder a pergunta aqui do Jurandir. Jurandir, sim, é obrigatório fazer esse curso que o IFSP preparou, porque ele tem os elementos básicos e prepara o monitor de turismo, e a associação pode demandar outros cursos da instituição, e a instituição pode ir atendendo, tá? Então, é possível fazer isso. Camila? Vamos lá, meu vizinho acabou de ligar a furadeira, mas parou. Vamos lá. Então, eu estou trabalhando, né? A gente fez a parceria desde 2019, a gente está trabalhando já vários municípios, sempre assim, municípios que estão em busca, né, do registro, né, de indicação geográfica. Alguns ainda nesse processo conseguiram, né, já, então é bem interessante. E aí o curso de turismo, ele entrou para dar um apoio para as outras áreas do IFE, né, que estavam ali auxiliando nesse processo de busca pela indicação, né, nos arranjos locais. E aí o que a gente faz, né? Todos esses itens do edital, na verdade, né? A nossa experiência, ela entra aí. Então, a gente auxilia as comunidades a identificar, né, onde o turista poderia estar agregando, quais seriam os pontos de referência no município, qual é a necessidade que você teria ali de sinalização, de infraestrutura. A gente faz esse recorte, né, dentro de cada um dos municípios, e justamente buscando, olha, é um saber local, só tem nesse, né? Só tem por essa comunidade, produz dessa maneira e por isso é o atrativo. E aí trabalha também muito diretamente com por exemplo, eu tenho uma propriedade rural e eu quero atender como pousada, né? Com hospedagem. Aí a gente trabalha especificamente voltado, né, para esse produtor. Então, assim, é o olhar da hospedagem, o outro é o olhar da parte da gastronomia, ou então montar um evento, trabalhar com visitas e viagens técnicas. Então, a gente vai trabalhando dessa maneira de acordo com as necessidades das localidades. E o que, ao longo do tempo, a gente veio percebendo? Que quando eu entregava os projetos, muitas vezes criava-se a dúvida. E agora, né? Quem vai implantar? Foi. E agora, quem vai implantar? Né? E aí a gente falava assim, o que você está precisando? Porque aqui na minha localidade não tem o curso de turismo, né? Então eu não tenho um profissional formado aqui para dar esse apoio. E daí surgiu a ideia da gente trabalhar com essa capacitação, né? Que é para formar monitores locais de turismo. E aí, esses monitores de turismo, eles trabalhariam especificamente dentro dessas comunidades. Então, é dentro da produção rural, né? Então, assim, eu tenho ali uma vinícola. O monitor, ele pode ser um funcionário da vinícola que fez um curso de condução de grupos, e aí ele vai receber o grupo quando chegar ali. Ele não é um guia, né? Ele não tem uma formação de guia para trabalhar no município, para trabalhar fora, não. É para trabalhar especificamente ali naquela localidade, na comunidade. Então, assim, pode ser, de repente, né? Num sítio, pode ser num restaurante, pode ser que tenha, né, com um restaurante que tenha a produção local, né, no mesmo lugar, que o caso da vinícola também, de estar fazendo a apresentação de todo o espaço, da produção, tal, então ele vai conhecer especificamente sobre aquela propriedade, né, aquele arranjo. E a ideia é que ele trabalhe toda a parte da condução do turismo, né? E já com uma formação mais ampla, porque aí o curso, né, ele não vai ser voltado especificamente para uma comunidade, então ele tem uma formação mais ampla, mostrando os segmentos do turismo, o impacto, né? Os tipos de turismo que a gente tem,
ali como receber um grupo, né? O que é importante com relação à segurança daquele grupo no espaço específico. Então, a gente vai trazendo dicas de condução de grupo, né, e de acolhimento, para poder empoderar mais, né, aquele receptor, vamos falar assim, né, a pessoa que está recebendo ali os turistas, para ele se sentir mais à vontade, né, no trato e trabalhar esse acolhimento, né, o foco da hospitalidade. Então, é um curso rápido, gente, né, a gente colocou como obrigatório, mas não se desesperem, né, é um curso rápido, é um curso de 40 horas EAD, e ele é para plantar uma sementinha ali, porque se a pessoa quiser continuar estudando, aí vem, né, para o IFE, vai para as outras universidades, para a ETEC, e vai fazendo ali, aí, tanto na área de turismo, quanto na área de eventos, na área de gastronomia, aí a gente tem todo o rol de cursos do eixo, né? Então, ali é para plantar uma sementinha para dar a continuidade. E aí também deixar o produtor rural mais seguro na hora de estar recebendo esse estranho, porque o turista é sempre um estranho, né? Então, a gente tem ali a nossa relação com o estranho. Primeiro, a gente pode ficar curioso, mas a gente pode ter medo. E se ele vier falando inglês, então aí complica, né? Então, assim, então tem tudo isso. Então, assim, como a gente vai trabalhar para se relacionar com esse estranho? É Legal, isso. Camila. Muito obrigado. O Jurandir comenta que no item F, né, seria importante incluir a região no mapa do turismo brasileiro, junto com a região geográfica, pode ser um dos produtos, né, pode ser um desses objetos. E aí a Gabriela Rafante está, até vi que ela estava com o áudio aberto, né, se quiser interagir, fica à vontade. Mas, assim, ela colocou aqui pelo chat. Para o preenchimento das alternativas de desenvolvimento do eixo para a composição do plano de trabalho, devemos mencionar dentro do projeto quais itens selecionamos. Sim, se você olhar no anexo, né, tem um campo lá, acho que é o campo 5, alternativas para as quais vocês escolheram. Né? No anexo tem no editável no site, né, que vocês conseguem preencher, então tem um campo 5 lá, é onde vocês vão evidenciar essas 3 opções mínimas. E aí, assim, posso fazer mais? Né? Pode fazer mais? E aí, Camila, o que você sugere? Pode sim, pode fazer mais, só que tem que ter pelo menos 3. E tem que ter o curso como obrigatório. Fazer mais pode. Né? Nos meus projetos eu sempre faço mais. Então, assim, é legal, porque a comunidade às vezes tem mais a oferecer. Né? Então tem esse lado. Então pode fazer sim mais que 3. Só que pensa, tem um prazo, tem que ter um cronograma, a gente está dentro de um edital. Então, assim, pensa, eu consigo atender esse mais dentro dos 12 meses? Porque é aí que a gente vai entrar. Porque dá a questão da continuidade também é legal. Então, assim, eu ponho ali os 3, que é o critério mínimo, e falo, depois desses 12 meses, com a comunidade, eu quero continuar trabalhando A, B, C, D. Né? Então, a gente também consegue trabalhar assim. A gente pode fazer mais, só que a gente tem que pensar dentro de um cronograma, porque a gente está participando de um edital. Legal. Essa aqui eu vou responder, que é sobre o plano físico financeiro, né, o que devemos colocar na modalidade de nível. A modalidade de nível é o nível de formação da pessoa, tá? Porque isso influencia, é mais trâmite, né? Como os padrões de bolsa já estão definidos, a gente já tem isso, tá? Mas é porque em alguns eixos não é obrigatório ter todos os bolsistas, né? Então, mas tem essa disponibilidade. A Paola, os 20 atores locais podem ser atores que não estejam vinculados aos produtores, por exemplo, os colaboradores do meio de hospedagem, gestores públicos, entre outros? Vou falar, vou responder. Poder, pode. Mas, por exemplo, se a pessoa já é de um hotel, ela já tem um treinamento do hotel. Aí ela vai fazer o curso, ela vai ter um treinamento para entender de indicação geográfica. É interessante. Agora, se eu for pensar assim, que eu vou pensar no produtor rural que vai estar acolhendo, que vai estar recebendo, eu acho que aí, nesse caso, a formação para ele vai ser mais importante ainda, vai ser mais relevante.
Então, é assim, eu posso pensar em gestor público, sim, é interessante, eu posso pensar nos colaboradores de hospedagem, sim, em restaurantes, sim, porque muitas vezes você tem o restaurante, mas a pessoa não tem a capacitação voltada para a indicação geográfica. Mas eu acho legal também divulgar para esses pequenos produtores rurais, né, para os pequenos produtores ali locais, porque normalmente é quem a gente sente que se sente mais inseguro em receber o turista. Os outros já estão no eixo, né, já estão trabalhando dentro do eixo de recepção ali e de acolhimento. Mas acho importante, sim, pode indicar. Bom, a Paula pergunta se vocês acham viável a proposta de um projeto piloto com um produtor específico. E ela está aprofundando aqui a questão anterior dos 20 atores locais, né? Para um produtor específico, sim, dá para estar trabalhando, né? Só que ele tem que atender pelo menos três critérios, né? Se você for pensar num recorte assim, muito específico, ele tem que atender pelo menos três critérios dentro do nosso projeto. Então, assim, a propriedade dele tem a questão, né, dos saberes locais, ela tem beleza paisagística, eu consigo trabalhar a infraestrutura para chegar até ela, eu consigo inserir ela num bloco de eventos, né? Então ela consegue atender as características ali de patrimônio cultural, de patrimônio gastronômico, de formação. Então eu tenho que ver se ela consegue atender os três, pelo menos três critérios mínimos, né, com um único produtor. Por isso que a gente fala de trabalhar em bloco, né? Porque aí eu consigo atender mais produtores numa mesma comunidade. Será que vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, Éder. Muito obrigada pelas explicações, acho que foi muito bacana. A gente tem encontrado uma certa resistência com os produtores, né? E aí um se disponibilizou muito, assim, ele se apaixonou pela ideia, ele está querendo mexer, ele entende que o turismo pode agregar, e os outros, como eu mencionei, assim, estão muito resistentes. Então ele me perguntou assim, eu falei, olha, eu tô achando que vai ser difícil montar um projeto com um único. Ele falou, mas e se eu for esse exemplo, né? Esse modelo de que pode funcionar e aí os outros começam a ver, assim, né? Mas aí assim, eu tô aqui num desabafo também, até por isso que eu perguntei até uma opinião assim de vocês quanto à viabilidade, talvez num outro edital, enfim, num outro projeto, né? Poderia colocar, porque eu estou entendendo que para mexer com um único não vai ficar viável para esse edital, assim, né? Mas talvez é a maneira que a gente encontre de iniciar um movimento onde ainda não existe, né? Então, mas muito obrigada, tá, Camila? Paola, então se é essa pegada, eu acho assim, inscreve, entra, porque aí você vai conseguir fazer o quê? Você vai abrindo a cabeça dos outros produtores. Você pode pensar nele, por exemplo, como um item, né? As características da produção dele e pensa no município onde ele está inserido para ver se você consegue atender através do município os outros itens que são obrigatórios. A questão da sinalização turística, por exemplo, né? Porque é de infraestrutura, é externa. Então, assim, é o que está no entorno dele para chegar até ele. Né? A forma como ele se relaciona com as associações locais, né? Com as outras associações. Você pode ver também, se o produto dele for forte, para você conseguir inserir, né, em eventos, né, onde ele consegue fazer a replicabilidade, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, replicabilidade do IG, né, das características do IG, e aí dessa maneira você trabalha com a disseminação, trabalhar com visita técnica, trabalhar com turismo pedagógico, são opções que você consegue, dependendo das características da propriedade dele, você consegue atender pelo menos 3 critérios. Muito obrigada, hein? Agradeço. Uma conexão que a gente tem feito é se os produtores, né, as associações das indicações geográficas não tiverem contato ainda com o Instituto Federal
mais próximos, vocês podem nos procurar, né, mandar um e-mail para a gente, que a gente faz essa conexão entre o Instituto e a associação, ao contrário também, né, porque às vezes as relações, pode acontecer, né, o Ben falou muito bem na outra live, pode acontecer você chegar lá no Instituto Federal, no campus, e ele fala assim, nem sei do que você está sabendo, pode acontecer, né, mas qualquer coisa, procure a gente, que a gente conecta vocês, né, faz essa ponte entre a instituição e a associação, né, a entidade gestora da indicação geográfica, né, para que a gente tenha um maior êxito e uma maior conexão, né, e independente do edital em si, né, em qualquer um dos eixos, esses relacionamentos eles podem evoluir, né, para parcerias, para outras ações conjuntas dentro dos territórios, porque os institutos têm essa característica, né, de apoiar e promover o desenvolvimento no território em que está inserido, né, então é importante ter isso. Bom, a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui no chat, reforçando que essa live fica gravada no canal das indicações geográficas, né, com a rede federal, e a gente fica disponível, né, depois para revisitar, consultar, tendo dúvidas, o e-mail continua na tela, e nós temos a última live temática, né, do projeto, a respeito do eixo 3, o Christian até estava por aí, né, para falar sobre a parte de incubação da associação, desenvolvimento dessas associações e como que as coisas caminham, né? A gente já falou de internacionalização, já falou de diagnóstico, e aí a parte da incubação da associação, que tem foco no aperfeiçoamento da gestão institucional mesmo, né, da associação enquanto órgão representativo, enquanto órgão administrativo. Então, não percam essa próxima live, né, que deve acontecer, deixa eu achar aqui, se alguém tiver de cabeça aí. Dia 29, não é isso? Isso. É isso mesmo. O Christian, que é o coordenador do eixo, já está aí com a gente, né? Então, a gente vai ter essa última live e depois uma live de dúvidas gerais, né, do edital no final, para se alguém quiser alguma dúvida final, algum apoio, né, que não tenha sido resolvido ainda. Ô, Jurandir, fica à vontade. Vocês podem mandar algum material do curso para a gente ter na mão, uma ementa ou um folder para a gente colocar aqui, porque, por exemplo, né, a IP onde eu vou fazer trabalho, ela não é uma IP de produtores, a IP dos vinhos de altitude, ela é uma IP onde o próprio cara que faz o vinho, ele é o produtor, entendeu? Então, são empresários, dono de empresa como a VEG, coisa de gente, não é de produtor rural, né? E tudo que tu fala para eles, eles querem ver, para eles não perder tempo. Não é como tu chegar numa indicação geográfica de pequenos produtores, entendeu? Então, se a gente só tivesse uma ementa, né? Eu, na minha cabeça, sabe, Éder, eu comecei a planejar um curso de turismo para mostrar para eles. E eles começaram isso aqui podia ser diferente, aquilo ali podia ser diferente, isso aqui podia ser diferente. E eles nem escolheram ainda se eles vão fazer o turismo ou vão fazer o eixo 3, entendeu? Mas aí, se vocês puderem mandar alguma coisa para a gente ter na mão, eu acho que é interessante para a gente poder... No meu caso, é essa característica aí, tá? Obrigado. Os direitos autorais estão com a Camila, então a palavra está com ela. Sim, a gente pode mandar, sim. Acho que ele faz a solicitação, né, para a gente por e-mail, não é, Éder? Que aí, pelo menos, eu tenho contato para poder... Ele faz para você, para a gente poder replicar, né? Para poder enviar. Podemos, sim. Bom, pessoal, perfeito. Então, se alguém tiver mais alguma questão, esse é o momento. Senão, a gente agradece a todos e todas que participou e deixo aqui as palavras finais com o Petidieri. Fica à vontade. Acho que a gente não está te ouvindo. Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu, infelizmente, não pude acompanhar as lives dos outros eixos,
mas tenho certeza que foram tão bacanas como essa de hoje. Parabéns aí a Camila. E eu queria lembrar, né, que esse, assim como os outros editais, esse é um trabalho louvável que o Instituto Federal tem feito, está fazendo, capitaneado pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Eu estou vendo que o professor Warley e o Felipe estão aqui, Malheiros, e pelo Éder, aqui do Instituto Federal de São Paulo, meu companheiro, braço direito e braço esquerdo no Fórum de IG. Mas é um trabalho que tem alavancado muito e tem colocado, né, os alunos e essa estrutura e a capilaridade do Instituto Federal nessa temática, né? Esse é um ganho, assim, incomensurável que as indicações geográficas brasileiras podem ter. Só fazendo uma complementação, nesse caso específico do eixo 5, né, eu vi que tem lá os critérios e fui me lembrando daquela questão da cesta de bens e produtos territoriais, né? Dessa abordagem da cesta de bens e produtos territoriais, muito bem trabalhado em Santa Catarina pelo professor Antônio Casella. É uma linha de abordagem também abordada na França pelo professor Bernard Pequer. E aí, quando eu vi lá os critérios, eu fiquei lembrando, né? Quer dizer, talvez não agora, mas para os próximos, porque agora o edital já está pronto, né? Mas a gente pensar, e até dá, né? Quem for avaliar, né, pode até ver aonde a cesta de bens e produtos do território está sendo trabalhada, né? Está sendo enxergada pelos grupos que forem, pelos projetos que forem escolhidos, né? Resumindo aqui essa abordagem, né, tanto o professor Casella como o professor Bernard falam que são as pepitas de ouro que estão enterradas no território e que muitas vezes a gente não enxerga à primeira vista, mas que quando você começa a enxergar com outro olhar, e principalmente com o turismo, né, você vai identificando, né? Eu vi lá que tem roteiros, né, turísticos, tem outras ações que podem captar turistas e pessoas para dentro do território, que não só o produto da indicação geográfica em si, mas isso tudo contribui para uma alavancagem, né, do fluxo de pessoas e de consumo desses produtos, né? Então, só deixar registrado aí que essa abordagem da cesta de bens e produtos territoriais, ela é fantástica, na onde a gente já viu isso sendo aplicado, tem dado um resultado bacana, e a gente deve olhar com esse olhar para o território, né? Não só o produto de IG em si, mas tudo aquilo que o território pode fornecer, oferecer, balonismo, né? Enfim, tem uma série de coisas que acabam fazendo parte e atraindo o turista para aquele local. E aí ele vai gastar no restaurante, comprar produtos na pousada, lá no restaurante, enfim. Era isso aí, gente. Mas parabéns, viu? Obrigada, Francisco. E é isso mesmo que a gente faz no turismo, né? O que a gente trabalha com os alunos, a gente fala para eles assim: vamos sair da casinha, né? O que mais dá para a gente incluir aqui? Que a nossa ideia é sempre assim, é segurar. A gente trabalhou com muitas localidades que tem IG, onde a gente trabalhava só com bate-volta, né? Então, assim, o que acontecia ali era um bate-volta. Então, a gente falava: a gente quer segurar ele mais um dia na cidade, então vamos pôr a cabeça para funcionar, para a gente ver o que a gente consegue fazer para ele ter um pernoite, pelo menos, segurar ele mais um dia. E se eu segurar ele mais um dia, né, ele vai gastar no restaurante, ele vai entrar, né, na propriedade rural, ele vai comprar o souvenir e ele vai ter movimentando aqui a cidade, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente olha também, que é importante, é a gente trazer o turismo para as escolas, para a gente trabalhando com a criança, né? Desde pequenininha, e ela leva para casa, e aí ela ir entendendo a importância do território dela, né? E valorizando o território dela. E um dia a mais é mais uma experiência que ele pode Sim. passar com a família, né, com ele, contar para os demais quando ele retorna dessa viagem, e aí envolver, influenciar outros que venham, que vão para aquele território, enfim, é muito bacana.
bem isso. O Christian levantou a mão. Ei, Camila, obrigado pela apresentação, foi ótimo. Camila, eu estou tão assim, eu estou muito encantado com a sua fala, com os seus apontamentos em relação ao turismo, porque para muitos cursos da rede federal existem opções que são impensáveis, né, dadas as características de cursos técnicos que a gente tem essa variedade, principalmente na formação do ensino médio. E é uma oportunidade bem interessante da gente sair da caixinha, porque você deu exemplos ali que eu fiquei sonhando aqui com algumas IGs que eu conheço, né, que realmente não tem uma abordagem preliminar dessa questão turística. Eu gostaria de saber, assim, você tem um rol de experiências de turismo com IG que talvez a gente possa, assim, no nosso projeto, ter por base, ou sonhar, ou cogitar para poder colocar na proposta? A gente pode ter acesso a isso? É difícil? Como é que a gente poderia conversar dessa forma? Aí acho que é com o meu chefe, ele que pode responder aí, o Éder, porque assim, eu tenho, mas eu não sei se pode passar para quem está no edital. Eu não sei como é que funciona, né? Que eu estou começando agora. Então, assim, a gente tem essas experiências, né? A gente trabalha. Eu acho que o que eu posso te passar muito é que a gente fala de trabalhar com turismo de base comunitária e a gente trabalhar com turismo de experiência, né? Ela começa daí. Né? E aí, através de cada um desses arranjos, de cada uma das IGs, aí a gente vendo o que ele produz e como ele poderia atrair, né? Às vezes ele atrai pela forma como ele produz, não é nem o local, é a história, é a música que as mulheres cantam de repente enquanto elas estão fazendo uma renda, né? É isso. Então, assim, é o como ele atrai. Né? E aí vai muito desse histórico, do histórico da produção, do histórico da comunidade, vem nessa linha, acho que eu estou falando muito, não sei se pode falar. Fala, Éder, vê se pode. Pode? Né? Então, é assim, por exemplo, que nem quando a gente fez uma capacitação da Serra da Canastra, que foi bem legal, né, de São Roque de Minas. O que era ali o interessante da gente ver de como eles trabalham com IG, né? Mostrar para o turista que é feito com leite cru, e o leite cru sai da onde? Não sai aquele da garrafinha do supermercado, que a gente está acostumado, ele sai lá da teta da vaca, então a gente tem que ir lá fazer a ordenha, né? E aí o processo todo da ordenha, e manusear o queijo e chegar é para você comer o queijo. Então, assim, são essas experiências que vão agregando valor no turismo da indicação geográfica. Da mesma maneira como agora eu fiz uma última saída agora com os meus alunos para São Roque, onde a gente está começando esse trabalho, né, para ter esse IG, e tá lá, todo o processo está caminhando, mas aí a gente está começando com o lado do turismo, e a gente foi lá, a gente foi para o quintal das alcachofras, e aí assim, ver a alcachofra no pé, como é que colhe, como que produz e comer a alcachofra, né? Então, e tem umas experiências interessantes no quintal das alcachofras que a pessoa vai e planta. Aí depois ela volta no período da colheita, com a sua alcachofra lá com a etiquetinha, aquela é a sua. E aí você vai colher a sua alcachofra e vai levar para sua casa, ou eles vão preparar para você no restaurante ali na hora, e você vai comer a sua alcachofra que você plantou com a sua família. Então são essas atividades que vão agregando, né, e vão sendo diferencial. De repente você está fazendo a visita nas parreiras, no parreiral de uva, e você senta e vê o pôr do sol, né? Então essa é a experiência. Né, o piquenique debaixo da parreira, e assim vai indo. Então, essas são as experiências que vão agregando, e lógico que vai depender muito da localidade. No nosso curso que a gente está trazendo, aí a gente tem um montão de experiência lá, né, colocada, nacional e internacional. Né, assim, nadar com os peixes, quando é alguma coisa de pescado, coisa assim, mergulho, nadar com eles, e assim vai indo. Então, tem lá um bloco enorme de experiências. Não sei se te ajudei ou atrapalhei, né? Mas contando um pouquinho. Camila, não sei se tem fácil aqui, né? Mas se tiver aquele link da página que vocês criaram das atividades anteriores com outras potenciais IGs, IGs já no estado também, se quiser colocar no chat aqui. Eu coloquei o link de uma... aquele do site, né? Isso, aquele que a gente tem o site. Exato.
Eu coloquei aqui para vocês também uma inspiração internacional, né? Eu falo muito que a Itália joga uma liga e o restante do mundo está em outras ligas, né? Porque o que eles estão fazendo está num nível de desenvolvimento muito ligado ao turismo, à atração, toda essa economia regional. Então, eu coloquei aqui, eles têm um site, né, que chama turismodop.it, gerenciado, acho que pela Fundação Qualivitar, né? Muito bom. Tem muita informação, né? Principalmente essa parte do turismo agora, por exemplo, eles lançaram um reporte agora de 6 anos de estudos, né, que eles estavam fazendo desde 2018. Então, muito bacana, tem muita informação, muita inspiração do que fazer, né? Então, fica aí a dica, e a Camila daqui a pouquinho vai mandar o link aqui, a gente também já coloca aqui no chat essas experiências que a gente já desenvolveu aqui no estado de São Paulo. E é sempre importante, né, a gente ter essas conexões, né, ter pessoas atuando nessa frente, porque é o desenvolvimento associado, né? Até quando a gente começou a falar sobre internacionalização, a gente foi questionado por um colega da área, né? Ele falou assim, mas o que é o objetivo de vocês com a internacionalização? É vender o produto? Eu falei, não, isso é exportação, isso é só exportação. Então, o objetivo da internacionalização é posicionamento de marca associado, né, posicionamento da indicação geográfica no aspecto relevante e trazendo justamente esse olhar para o território, para que quando essa internacionalização acontecer, as pessoas falam, eu quero ir para o território, quero ter essa experiência lá nesse território, com esse eixo do turismo, esse espaço, né, esse território esteja preparado para esse consumo. E se vocês olharem, por exemplo, o consumo então vocês têm a grande esperança do internacional. Não, o turismo associado ao território, principalmente nesse reporte, baseado nesse reporte italiano, para vocês terem uma ideia, 80% do turismo é interno, né? Então, assim, que a Camila falou, assim, o pessoal aqui em São Paulo vai muito para Campos do Jordão, e aí faz um bate-volta em Campos do Jordão, passa o dia lá e volta. Se ele já fica lá, já é um ganho para muita gente, né? Então, já tem hospedagem, já tem serviço noturno e assim vai. Então, a ideia é sempre a característica. A Camila postou aqui, né, os projetos turísticos, .46graus.com, a página onde já tem algumas atividades, né? Não estão todas ali, mas tem uma boa parte do que foi desenvolvido com as experiências aqui em São Paulo, que pode servir de inspiração para vocês. E o Arley está postando aqui o link onde está ficando gravado nessas lives, esse canal do projeto, né, com as lives anteriores, para quem não pôde acompanhar. E aí a Leia comentando aqui, né, do agroturismo e com as IGs. Muito bom, Leia. Parabéns aí pelo trabalho. Venda Nova do Imigrante é muito bom estar por aí. Sempre gosto. A Rural Tours, então... Camila, fica à vontade. Pessoal, eu coloquei ali, né, essa aqui do Projetos Turísticos 46 Graus, é uma página, né, que está dentro da página que a gente disponibiliza do curso de turismo, né, para os nossos alunos. São projetos que a gente desenvolveu, que a gente trabalha com a parte da curricularização da extensão, então a gente atende as comunidades, e foi aí que eu acabei fechando a parceria com o Éder, né, na Inova, na agência de inovação, para a gente estar fazendo esses projetos voltados para um cliente real, tá? A ideia é essa. E aí a gente atendeu, né, vem atendendo vários parceiros do IFE, trabalhando, são os parceiros que trabalham nos outros 4 eixos, né? E aí o turismo estava entrando sempre para dar o apoio, agregando valor ali às atividades que já vêm sendo desempenhadas. Então, vocês vão ver, como o Francisco falou, tem balonismo lá, tem sim, que a gente trabalhou com Boituva, né? Tem balonismo, tem paraquedismo em Boituva, a gente tem Jundiaí com a uva, a gente tem Bragança trabalhando o café para sair só da história da linguiça, né? A gente tem
Que mais? A gente tem Campos de Jordão, como o Éder falou, né? Trabalhando Campos de Jordão, trabalhando pinhão, né? Então, com as catadoras de pinhão, né? E aí trabalhando ali a propriedade do pinhão. E vai tendo um boom de projetos, que são experiências que foram sendo criadas ao longo dos anos. Então, tem 20, 21, 22, 23, 24, tem todas ali as propostas que foram entrando. São propostas dos alunos, né? Da maneira como a gente entrega para as comunidades. A gente tem um projeto maior, mas aí a gente coloca ali um resumo da proposta, algumas imagens da proposta, né, e os parceiros locais que foram trabalhados. Então, dá para vocês irem tendo uma ideia do que a gente fez, né, ao longo desses anos. E agora, esse último ano, a gente está trabalhando voltado especificamente para o curso de capacitação, né? Que aí esse ainda não está divulgado, mas a gente já tem a página, tem tudo, está montando os conteúdos, tá ali certinho. Espero que vocês gostem, né? Tenham uma ideia, algumas ideias, dá para tirar algumas ideias ali das propostas, né? Que nem em Campos de Jordão a gente trabalhou o pinhão, a gente também tem rota de chocolate em Campos de Jordão, tem várias, né? Algumas atividades por ali. Para quem está trabalhando com as associações e ainda não tem uma festa característica, né? A gente recomenda aqui, né? A Leia postou aí, visitar a Rural Tours. É muito bacana, né? Além de ser um lugar muito acolhedor, é uma festa muito acolhedora. É uma festa que está focada na região, né, de montanhas do Espírito Santo. E aí a Leia me corrige se eu estiver falando bobagem. Mas é uma festa organizada em que você tem muita divulgação, né, de produtos regionais, tem as indicações geográficas presentes no Espírito Santo. Ano passado eles até abriram espaço, né, para as indicações geográficas que a gente levou para lá no evento de encerramento, né? Então teve outras IGs de outros estados. Então é um trabalho muito legal, né? Eu recomendo a visita para quem puder, né, participar, é muito bom, né? Sempre legal, né? Ainda tem a Pedra Azul, né? Um turismo na pedra mais romântica do Brasil, né? Então, então fica o convite aí para vocês visitarem a Rural Tours durante 14 a 17 de agosto. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, né, agradecendo a participação de todos e todas, a Camila pela coordenação do eixo, né, pelo trabalho que vem realizando, e que agora a gente tem a oportunidade de compartilhar com outras regiões do país. Esperamos receber várias propostas, né, para que a gente tenha uma adesão maior e também consiga até mesmo ver se a gente consegue aumentar o patrocínio, né, o fomento a esses projetos, e qualquer coisa a gente segue à disposição, né, para tirar dúvidas, e não percam a nossa próxima live, dia 29, com o eixo 3, falando sobre a incubação das associações de indicação geográfica, tá bom? Um excelente final de semana a todos e todas, e a gente vai se falando. Tchau, pessoal. Obrigada, Éder. Bom dia a todos.